bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biolchini, estou aqui hoje com a Sol e com o Lucas do Tribe Zen para o nosso último episódio dessa temporada. Eita, passou rápido, hein? Passou muito rápido. Nossa! E, assim, pra mim foi muito legal observar como que essas informações de todos os episódios foram se complementando, agregando, nutrindo minha consciência. Uhum. Maravilhoso. E não somente os últimos episódios dessa temporada, mas eu convido aqui para quem não acompanhou desde o primeiro episódio do Círculo das Emoções, que ainda não tem nenhum episódio em vídeo, é em áudio, vai lá no Spotify, ouve com carinho, porque é uma jornada, cada temporada é uma jornada, então tá maravilhoso. Muito bom. Eu espero que tudo que a gente compartilhou aqui nessa temporada tenha te ajudado a iluminar os buracos por onde você costuma cair na vida, né? Trazendo a consciência e, mais que a consciência, a força de ação para que você possa escolher sair desses buracos, aprofundar ainda mais o autoconhecimento, para chegar um momento em que você percebe que esse buraco está ali do seu lado. Você sabe que ele está ali. Você olha para ele, ele te convida, bate na porta. Ai, você respira fundo e fala: oi, eu te conheço. E eu já sei muito bem como é essa ferida. Dessa vez eu não vou abrir a porta. E eu vou seguir o meu caminho rumo à realização do meu ser. Muito importante, né? E é nesse momento que a gente faz essa escolha que eu sinto que é realmente o momento que a gente amadurece e passou dessa fase, né, pro adulto mesmo, que aí você consegue olhar, identificar e escolher. Perfeito, Sol. E eu começo com essa metáfora e esse convite, porque no episódio de hoje a gente vai olhar um pouquinho para os caminhos de reequilíbrio dessas feridas. Vocês já sabem que todos nós temos um pouquinho de cada uma delas, né? Não é tão cartesiano, preto no branco, é como um percentual que se distribui. E, em parte, há um processo de aceitação das memórias emocionais que compõem a nossa história, da nossa matriz de dor. Até porque a nossa matriz de dor, no fundo, é uma escolha da alma, que chegou na vida por esses dois jardineiros celestiais que são seu pai e a sua mãe, que tinham exatamente aquelas características que iam reforçar determinadas memórias e feridas emocionais para que você pudesse ter uma matriz de dor que vai te levar ao caminho de evolução da consciência humana que a tua alma está pedindo. Que lindo isso. Porque isso faz a gente ganhar consciência e sair daquela dor, do drama, da vítima. Porque se tudo faz parte de um plano divino, Perfeito. E a gente começar a agradecer por esse movimento, né? Que é estar vivo aqui. Nossa. Maravilhoso, Lucas. E alivia o peso que papai e mamãe que estejam ouvindo o episódio possam estar sentindo. É verdade. Sim. Possíveis escorregadinhas. Liberta né? teu pai e tua mãe. Sim. Eles merecem. Sim. Então, quando a gente vai olhar, poxa, Nanda, tá bom, já sei disso tudo. E como é que eu faço? O que eu faço com isso tudo agora? O meu primeiro convite é esse: a aceitação. A aceitação do teu traço de caráter, a aceitação da forma que você é, da tua história, do teu pai, da tua mãe. Porque a aceitação vai te levar para um lugar de um reconhecimento mais profundo. E o reconhecimento é a chave, é a base para você poder ganhar a liberdade de escolha. Porque se você nem reconhece que você está dentro do buraco, não tem como você tomar a força de escolha para sair dali e muito menos tomar a força de escolha para não aceitar mais o convite daquela ferida emocional. Sim, e eu sinto que essa aceitação que muitas teorias assim de terapia fala muito sobre isso, sobre essa questão da gente não reprimir, né? E a aceitação eu sinto que é exatamente esse ponto, de você não ficar reprimindo e ficar escondendo algo que traz uma dor. Isso é o que eu chamo do lastro emocional. Você ter uma musculatura para ser espaço
para poder sentir a emoção do tamanho que ela é, sem dramatizar, mas sem negar também a emoção. Neutro. Você é espaço e aquela emoção, na sua natureza impermanente, está te atravessando. Ou seja, ela também vai mudar. Então aqui começa a abrir um campo de não identificação com a experiência emocional. E saber, gente, dessas feridas da infância, desses traços que a gente falou em todos os episódios, te permite fazer o seguinte exercício. Pera, tá doendo tanto, mas essa dor diz respeito à experiência do momento presente? Provavelmente não. Provavelmente a experiência do momento presente tá fazendo um espelho e te dando a oportunidade para você ressignificar uma memória da infância. Então te dá a oportunidade de você criar um espaço para acolher a tua criança interna. E quando você sabe que a dor é da tua pequenininha ou do teu pequenininho, fica muito mais fácil de não se embolar, se emaranhar e ficar refém, prisioneiro da emoção. Mas para isso precisa haver aceitação, reconhecimento e treinamento da mente. Falávamos sobre isso agora há pouco. Um treinamento da mente para você não se emaranhar no enredo e poder estar num lugar de percepção. A sua atenção está repousada na consciência. A consciência é esse espaço onde todas as experiências surgem e se dissolvem. A consciência está sempre em paz. E aí vem aquele ensinamento que eu já trouxe algumas vezes. De repente, quando você treina a sua mente com mindfulness para repousar nessa consciência, nesse espaço, de repente tem um episódio de profunda tristeza acontecendo e ao mesmo tempo que você sente a tristeza, existe muita paz. Porque a pura consciência é imaculada. Ela é não contaminada pela emoção. Sim. Eu gosto dessa passagem que você traz até sobre o treinamento, porque quando a gente está estudando, me coloco nessa situação, né? Quando eu estou estudando aqui autoconhecimento e espiritualidade, muitas vezes vem aquela sensação de virada de chave. E muita gente busca isso. A virada de chave que vai mudar tudo e vai curar e vai mudar a minha vida. Só que olha que interessante, colocar a luz sobre isso é o que está sendo feito aqui, né? Traz uma nova percepção, algum insight, você se observa. Opa, posso colocar a luz sobre esse assunto. Só que existe algo além. Isso não é mágica que vai, acabou. Acabou o problema, olhei, acabou. Ou alguma terapia instantânea que vai mudar. Então existe também esse treinamento, esse cuidado, esse acolhimento, esse processo gradual para lidar com isso, né, Nanda? Como que seria, nesse sentido, esse trabalho que não é instantâneo? Perfeito, Lucas. A gente começa a trazer um olhar maduro para a cura. Isso. Existem muitas pessoas que ainda têm um olhar infantil para a cura, como se a cura emocional fosse de uma hora para outra eu deixar de sentir ou deixar de ser engatilhada por essas memórias. Percebam que é uma ferida, assim como uma ferida na nossa pele de algum acidente, fica uma cicatriz. E não tem como curar e remover por completo essa cicatriz. O caminho da libertação emocional passa muito mais por uma reconciliação e uma ressignificação daquela memória. É o adulto maduro que te habita recontando a história para a criança. Ao mesmo tempo, por exemplo, na abordagem terapêutica que eu trabalho, a gente vai mergulhar nos movimentos corporais, que chamamos actings, que vai permitir que você reacesse o momento em que aquela memória foi cristalizada, para você poder liberar e ressignificar no corpo. Então, na hora que a gente faz esses movimentos e libera a memória no corpo, tá liberando também o teu modelo mental, os sistemas de crenças, as narrativas que você conta para você mesmo, né? E aí há um caminho de integração. Perfeito. Que não é a pílula mágica. Sim. Mas uma consistência desse treinamento de estar presente de forma amorosa e compassiva com as suas feridas emocionais.
E primeiro aprender a se acolher, a se abraçar, a dar um colo quente para essa criança, porque o trauma aconteceu porque ela não teve um espaço seguro para desaguar a experiência. E agora você, como um bom adulto, um bom pai ou uma boa mãe do teu pequenininho, você pode construir esse espaço seguro, né? Ao mesmo tempo, existem algumas práticas, alguns recursos para cada uma das feridas, cada um dos traços que a gente falou aqui, que eu gostaria de ressaltar rapidamente, né? Claro que se você quiser realmente se aprofundar nisso, eu recomendo que você venha para um processo terapêutico, ou que você venha para algum retiro, para algum curso que vai trazer esse aprofundamento. Mas eu sinto que a gente pode deixar alguns caminhos para quem está nos ouvindo aqui, Ótimo. né? Então, quando a gente olha para a ferida da rejeição, a emoção do medo de morrer, essa pessoa foge para um espaço dentro da cabeça dela, medo de incomodar. Quanto menos ela existe para o mundo, quanto menos ela aparece, mais confortável ela fica. A energia toda presa na cabeça. Primeiro, usa a tua potência. Foca, sabe, na tua capacidade criativa, de inovar, de criar, no ser visionário que te habita. Bota o foco no superpoder, ao invés de ficar aprisionado na dor. E isso é para todos os traços, tá? E para todas as feridas. Essa pessoa tem um desafio de realização. Ela tem pouca energia nas pernas. Então, eu te convido a refletir quais são as parcerias complementares para a tua realização na vida, que vai trazer esse aterramento, essa capacidade de execução. Que legal. Porque você pode assumir a tua autorresponsabilidade e aterrar um pouco mais e conseguir executar um pouco mais. Mas é se exigir demais que você absorva toda a carga da execução pelo traço de caráter que você tem. Percebe? Sim. E acaba não aproveitando tanto o seu superpoder. Exatamente. E também deixando de lado que tem tantas outras pessoas que têm esse superpoder que você não tem, né? E esse movimento de integração, a gente tem uma pessoa conhecida, não vou revelar o nome aqui, mas que a gente identificou que tem esse traço de caráter. E essa pessoa tá fazendo um movimento muito grande, assim, na carreira. E tá unindo forças, assim, tá criando um negócio genial. E tá unindo forças, sociedade com outras pessoas. Pediu até nosso auxílio em alguns aspectos que a gente tem o superpoder que ela não tem ali. Então você vê que realmente funciona. Quando essa pessoa ela consegue articular ali, usar a energia dela, da criatividade, do cabeção, né? Que nem você falou. E articular outras pessoas que podem executar outras coisas. Dá match na hora, né? E aí vem o poder da complementariedade. E eu sempre tenho essa visão muito linda que me emociona, né? Cada um ocupando o seu lugar de brilho. É como a natureza. Quando cada um ocupa o seu lugar de brilho, tá fazendo e realizando a sua potência, a gente alcança um resultado que é incomensurável quando a gente tá olhando em comparação a uma perspectiva individual, né? Sim. Então, busque essas parcerias, busque essa complementariedade, potencialize junto com quem tem a força da realização, para que você possa brilhar na criação. Ao mesmo tempo, é um caminho de reequilíbrio, né? Essa parte que te cabe de aterrar um pouco mais. Eu sugeriria as práticas de mindfulness, as práticas de meditação, porque tem muita energia mental. E a prática de mindfulness vai te ajudar a distribuir essa energia para ter uma presença um pouco maior no corpo físico. Então, exercícios de aterramento, exercícios com o corpo mesmo, para ganhar um pouquinho mais de força, de firmeza, de vitalidade, vai ajudar a trazer um pouco de equilíbrio em relação a essa mente que provavelmente vai tender a uma ansiedade, porque é muita energia na cabeça, gente. E imagina você ter muitas ideias em um único dia e não conseguir executar. Sim, é pesado. É a chave da ansiedade. Sim. Né? Então, é um caminho de um treinamento de distribuir essa energia e um treinamento da tua mente para poder estar mais focada, mais disciplinada. Maravilha? Perfeito. Muito bom. Quando a gente está falando da ferida do abandono, né? Esse traço oral que tem um vazio existencial. Mais uma vez, o superpoder tá
na comunicação, na conexão, na empatia, na capacidade de sentir com o outro. São pessoas que têm uma capacidade muito única de saborear a vida, de trazer essa coisa da gostosura, do prazer, da leveza, né? Mas no seu lado mais sombrio vai vir o vitimismo, vai vir a melancolia, vai vir um traço depressivo. E aí, essa pessoa, ela precisa, para se reequilibrar, primeiro, um campo de nutrição do seu corpo emocional. Percebe que faltou? Ela não recebeu o que ela precisava. Então, essa pessoa, mais do que todas, ela precisa estar com um olhar cuidadoso para aquilo que a nutre. Em todos os sentidos, corpo físico, mental, emocional, espiritual. Porque aí ela começa a construir os pilares sólidos que vão trazer uma sustentação da sensação de contentamento, de suficiência e de plenitude. Não adianta eu querer essa sensação sem eu me comprometer comigo mesma, com as atitudes diárias e atividades diárias que vão nutrir todos os meus corpos. Todos nós precisamos disso, mas a pessoa com o traço de caráter oral e a dor do abandono, ainda mais. E aqui, gente, uma chave essencial. Eu já disse isso em alguns outros episódios, mas para mim, esse traço da depressão, essa melancolia, essa angústia existencial é um esquecimento do que de fato somos. É um distanciamento da nossa essência divina. É um anestesiamento do poder criador que nós mesmos somos. Então, resgatar o fio de conexão com a essência espiritual é uma das grandes fortalezas, um dos grandes caminhos de equilíbrio para as pessoas que têm o traço de caráter oral. E aqui a gente vai precisar trazer um pouquinho também da firmeza. Da rigidez. Da disciplina. Da disciplina. De sair da criança que quer ficar inocente, não quer pagar o preço da responsabilidade, não quer ficar com a consciência pesada, não quer lidar com as responsabilidades do adulto e fazer o que precisa ser feito, mesmo que não seja gostosinho. Já me veio aqui uns questionamentos assim de quais seriam pares ideais para desenvolver o superpoder do outro, assim, ó. Na verdade, sempre é o ideal, né? Sempre a gente se encontra para isso. Isso. Os espelhamentos são o que precisa acontecer nos encontros dentro das relações de casal, das parcerias de trabalho, para que vocês se complementem e se elevem. Vocês e eu também, né? Incluída. Mas é muito lindo a gente pensar nessa complementariedade, naquilo que se potencializa. Então, um grande presente que fica dessa temporada também, a compreensão de como cada pessoa opera. Porque mesmo que você não tenha predominância daquele traço de caráter, ao conhecê-lo, fica mais fácil de você fazer essa dança das relações, em compreender o que está acontecendo no mundo do outro e escolher uma postura que soma, né? Sim. Esse olhar de compaixão é muito legal. Ao invés de olhar com peso, de falar, nossa, eu tenho esses desafios com o meu companheiro, companheira, isso é pesado na minha vida e tal. Em vez de entrar nesse lugar, não. Observando e fala, olha, consigo agora ter uma clareza sobre isso. Sobre essa história, e como né? eu posso também contribuir para fortalecer isso, para também colaborar com isso e assim criar um ecossistema saudável, que eu também tenho meus desafios. Eu sei que numa relação que a gente se enxerga com compaixão, com amor, com flexibilidade, com paciência. Paciência é a palavra, né? E a chave. Você sabe uma coisa também que me veio? Que é muito importante essa jornada que está sendo feita aqui nesses episódios, porque por mais que a gente consiga identificar traços de caráter, as feridas emocionais, que nem hoje em dia tem tantas ferramentas, Enneagrama, a gente estava até fazendo uma comparação, né, na hora do nosso almoço, mas é que não é para colocar as pessoas em caixinhas. Perfeito. É para sair da caixinha e ver que cada caixinha é uma pecinha do quebra-cabeça, né? E você navegar nesse lugar de falar assim, nossa, aquele tem algo que eu não tenho, então eu vou despertar isso em mim ali, né? Naquele momento. Perfeito, Sol. E como a gente falou no primeiro episódio dessa temporada, no ápice
romper todas as caixinhas. Que é o convite que a gente trouxe de olhar para o autoconhecimento absoluto. Isso. E não apenas o autoconhecimento relativo que está tratando a nível da personalidade. Mas sim a camada do autoconhecimento que vai te levar para o reconhecimento do ser divino que você é. E nesse reconhecimento, quando você começa a estabilizar de fato a tua consciência, nesse reconhecimento, aqui a gente tem uma chave de libertação mais final desses aprisionamentos, desses enganos, dessas distrações da personalidade. É lindo demais isso, né? Mas a maior parte das pessoas precisa passar por esse caminho do nível da personalidade, desses aprendizados, é um processo, e dessa purificação, para poder alcançar essa mente realizada, essa mente iluminada, né? Maravilha? Maravilha. E esse olhar da compaixão é essencial, né, Lucas? Que é a gente poder olhar para nossa camada humanamente comum, maravilhosamente imperfeitos. Perfeitamente imperfeita. Perfeitamente imperfeitos. Né? E enxergar a beleza também nessa imperfeição humana e que estamos todos compartilhando essa mesma condição. Não há melhor, pior, maior ou menor. Né? Se todo mundo estiver aberto, humilde a receber essa troca amorosa das relações, porque as relações vão despertar isso na gente, né? E se estivermos abertos, vai ser uma jornada muito mais breve de evolução, vai ser muito mais leve. Perfeito. Então vocês vão reparar que esses 3 primeiros traços, né? O esquizoide, o oral e o articulador, todos eles vão pedir, como um caminho de reequilíbrio, ocupar o corpo com uma presença amorosa. Por quê? Porque o desenvolvimento e a memória vai acompanhando a mielinização da coluna vertebral. E esses 3 traços, eles vão parando aqui, né? Na altura do tórax. Então, são pessoas que têm esse desafio ainda, uma camada de desafio de execução, de realmente aterrar, de ocupar o corpo com amor, com vitalidade, sabe? De vir para essa energia mais terrena mesmo. Então, todos eles vão se beneficiar muito das práticas de meditação, das práticas de mindfulness e também das práticas corporais que trazem um aterramento. Por exemplo, o grounding, o shaking, né? Eu recomendo fortemente que vocês realizem essas práticas com uma determinada frequência, né? Puxando essa força de aterramento. Porque, gente, como a energia está muito na mente, é uma facilidade enorme para criar histórias, criar narrativas, e de repente você embarcou numa narrativa que talvez nem exista e nem seja tão complicado. Famosa assim. história da caronchinha, né? Você falou grounding, shaking, né? Esses dias eu tenho visto muitos vídeos sobre o tapping também, né? O tapping também. Que é os toques, aqui pode ser os toques no corpo todo, né? Você despertando o corpo, despertando a consciência, ativando as células e tudo mais. Então, é uma mexida, uma boa mexida, uma boa batidinha aí no corpo todo. Eu faço sempre que eu tô cansado aqui, durante um trabalho e outro, assim, dá uma revigorada muito legal. Ajuda muito. Sim, e eu lembro muito desse exemplo que você trouxe dos animais, né? Que os animais, eles precisam fazer isso pra voltar. Regular, né? É o sistema natural de autorregulação emocional. Eu percebi isso que quando eu tô num processo, assim, desafiador, de raiva, alguma coisa, assim, emocional que tá muito desestabilizada, a dança me ajuda muito. Perfeito, Sol. Também. Há uma tendência da gente subestimar o poder do movimento e o poder da liberação corporal. E você fica num looping emocional aprisionado na mente. Ou seja, a maior parte das vezes você está pensando sobre o seu sentir. A maior parte das vezes você nem tá sentindo realmente. Você tá sofrendo por um looping mental sobre aquele sentimento. Então, essa chave de você descer para alguma atividade corporal que vai liberar e modular essa energia no movimento, gente, é muito, muito eficaz. E a gente subestima ela. Seja um exercício, seja um shaking, seja o tapping. Coloquem isso em prática. Se você perceber que você está aprisionado na sua mente, desce para o movimento. Entender o porquê das coisas não leva a lugar nenhum. É verdade. Perfeito. Principalmente nesse momento. Isso, a gente precisa soltar
essa necessidade de entendimento para descer para a realidade e ir para a ação do que precisa ser feito. E Só vai realizar. liberar quando sentir, Exato. né? Exato. Digo mais, toma cuidado com as medicinas expansoras de consciência, porque é o caminho inverso, né? Então, muitas vezes a gente precisa do aterramento, não a expansão nesse momento. Então, tem momento para tudo, né? Então percebam que esses 3 primeiros traços, eles vão precisar de mais contorno. É interessante isso, eles vão precisar de um pouquinho mais de rigidez, né? De um pouquinho mais de perna, de um pouquinho mais de musculatura para trazer esse movimento de equilíbrio, um pouquinho mais de aterramento. E aí, quando a gente vai olhar para o traço do masoquista que tem a dor da humilhação e do rígido que tem a dor da traição, é ao contrário. Essas pessoas, a mielinização da coluna vertebral já está chegando aqui embaixo, na base da coluna e no cóccix. E essas pessoas têm musculatura, têm força, têm pernas, têm rigidez, né? Elas conseguem executar. Aí, quando a gente olha para o traço da humilhação, tem um peso. Vai olhar para o corpo dessa pessoa mais retangular, mais quadrado. Tem um peso, ela está carregando um peso. Porque ela aguenta, ela sustenta, ela controla, ela contém, ela aguenta todas as emoções. Eu sou forte, eu sou firme, né? Para não errar. Ela é uma pessoa detalhista, que se esforça em todos os pequenos detalhes. A emoção associada é a vergonha. Então, aqui tem 2 caminhos, gente. Primeiro, compaixão. Tanto para o masoquista quanto para o rígido. Vamos soltar esse chicote. Vamos trocar esse diálogo interno de crítica, de perfeccionismo e de exigência por um diálogo de amor, de bondade, de gentileza, de motivação interna, de elevação da sua capacidade, de sensação de suficiência. Como práticas de meditação, terapia, vivências, cursos, Theta Healing, né, Lucas? Dando algumas ferramentas aqui com as quais a gente Afirmações trabalha. também, talvez, Afirmações né? é bom. Olhando pro espelho. Isso aí, eu percebi uma vez que eu tinha um aspecto de olhar pro espelho pra ver, talvez ali meu rosto, alguma coisa, meu cabelo, mas eu nunca tinha olhado pro meu olho. Eu falei, nossa, um dia eu olhei e me veio esse estalo, assim. Falei, nossa, eu nunca olhei pro meu olho, pra minha alma ali mesmo. E aí tem muito essa questão de não se ver, né? Não se enxergar de fato. É uma prática muito linda, Sol, que você está trazendo. Porque ou você não se vê, se enxerga de fato, ou ainda pior. Você olha e fala, nossa, que olheira, que cabelo branco. Nossa, mas tô gorda. Nossa, mas tá horrível, tá péssimo. É muito doido perceber essas vozes mesmo. As vozes do traço masoquista e do rígido são essas. Aí eu te convido à seguinte reflexão. Ao se olhar no espelho e perceber que você está trazendo essas vozes, imagina que dentro de você está a sua criança interna, que sofreu essa ferida e essa memória. E imagina que é ela que está ouvindo essas frases. Nossa, esse exercício é poderoso, hein? Você falaria isso pro seu filho? Uau. Não. Você falaria isso para um Uma filho de um criança. amigo, para uma criança? Sobrinho, jamais. Percebe? Então por que você está fazendo isso com você mesmo? Olha o nível de violência, de agressividade consigo mesmo. Que a gente fala que o masoquista tem esse traço passivo-agressivo, início de conversa consigo mesmo. Então, as práticas de mindfulness direcionadas para a autocompaixão. Existe todo um conjunto de práticas para você desenvolver essa virtude da autocompaixão. Que legal. Que é o caminho de alívio e de equilíbrio desses diálogos internos para você começar a cultivar uma mente mais gentil, doce, amorosa na sua relação com você mesmo. Maravilha? Perfeito. Nossa. No caso do masoquista que tem a ferida da humilhação, um outro componente muito importante que vai ajudá-lo a ter equilíbrio. Entra na arena. Para de se conter. Para de se esconder. Para de ter medo de errar. Se prepara. Se prepara para que você tenha o conforto, né? Não tô falando para você se jogar lá e dar a sua cara a tapa. Faz o que você precisa fazer para você ter o conforto, mas você vai precisar entrar na vida, entrar na arena, se colocar, ocupar o seu lugar
de expressão. Porque é só assim que as memórias associadas à emoção da vergonha se libertam. Existe um ponto em relação à emoção da vergonha que, se a gente não entrar na ação, não modula. Não modula. A ação é o antídoto. Eu passei por isso na minha infância. Eu pensei nisso em você. Vergonha sempre foi um atributo que me definia. E depois de, 10 anos que eu reencontrei amigos, eles falaram assim: nossa, a última coisa que eu ia pensar foi que esse cara que eu conheci lá na escolinha tá comunicando num podcast, tá fazendo um programa, tá colocando... Dando aula, cursos e tal, né? E dando aí palestra. Eu falei, poxa, esse é o caminho mesmo. O que você tá falando faz todo sentido. Perfeito. Então é o desenvolvimento também acolhendo o seu ser dentro do que é ali amoroso para você. Vai fazendo o caminho gradual, mas sempre se desafiando. Aí um pouquinho além. E essa jornada fica muito legal, porque é uma evolução, é um poder pessoal que retoma pra gente. Maravilhoso o teu exemplo. E eu me encaixo nele também, né? Quando eu olho pra minha pequenininha, vivia atrás da perna da minha mãe, escondida, não falava com ninguém. Na hora do parabéns, eu me escondia embaixo da mesa. Até adolescente, gente, várias vezes eu tava andando na rua, eu vi uma pessoa conhecida e eu atravessava a rua. Eu também. Porque tinha medo de eu falar um oi e essa pessoa não me reconhecer, não me ver e não me dar um oi de volta. E eu ser ignorada. Então, o Lucas trouxe o exemplo dele, eu tô trazendo o meu aqui, para que vocês saibam que sim, é possível e há um caminho de reequilíbrio, porque vocês talvez vejam a gente aqui, nesse lugar de fala, de propriedade, sabe? Ocupando o nosso lugar de brilho, e acho que a gente não passou por isso. Passou sim. E teve um grande trabalho interno pra gente poder chegar até aqui. Muito. Então, não compara o nosso palco com o teu bastidor. E ainda tem trabalho ainda. Faz o que precisa ser feito no teu bastidor, porque você, assim como nós, pode ocupar o teu lugar de brilho tão lindamente, sabe? E é disso que o mundo precisa, um pouco mais, né? Desse comprometimento consigo mesmo e com o seu trabalho interno. E é real isso mesmo, porque, por exemplo, recentemente o Lucas foi dar uma palestra para um público grande na área de design, na área de criatividade. E é muito legal, porque eu vi ele nesse lugar de tipo, nossa, tô com frio na barriga, tô com medo de subir lá, vou meditar antes de subir, vou respirar. E é legal, porque são todas as ferramentas que ajudaram a gente a sair desse lugar. De falar assim, não vou. Vou evitar o desconforto. Isso. E tomo a decisão de entrar. E ocupar o meu lugar e fazer o melhor que eu posso. E sabe o que é interessante? Porque teve pessoas lá, né? Grandes nomes do mercado brasileiro nesse segmento de criatividade. E aí eles encontraram comigo atrás do palco e falaram assim: pra você é fácil. Por quê? Porque eu vi que você medita, você faz as coisas lá, você é super zen. Então pra você não tem esse negócio de entrar no palco aí todo nervoso, né? Pra você é fácil. Não é fácil pra ninguém, gente. Não é fácil pra ninguém. Mas olha o reconhecimento do superpoder que é o mindfulness. Que é perfeito. Você se observar, né? É maravilhoso. Gente, o treinamento da mente definitivamente é o pra mais todos. eficaz. É pra todos. É pra todos, né? Então, pra gente fechando, né? O rígido. O rígido tem uma dureza, né? Essa pessoa precisa flexibilizar. Ela precisa amolecer. Ela precisa soltar. Então, vamos dançar. Vamos cantar, vamos dançar. Vamos, sabe? Entrar no movimento que traga mais as águas pra tua vida. Né? E esse movimento de soltura da pelve, soltura do quadril, especialmente as mulheres. A maior parte das mulheres, para dar conta da vida profissional hoje, estão numa máscara, numa camada de rigidez em que o feminino parece que morreu ali dentro, sabe? Que se apagou. Mesmo o brilho dessa sensualidade que o rígido traz acaba ficando fragilizado, né? Ficando um pouco mais apagado. Quando há um excesso de rigidez. Então, percebam, é o yoga, é o alongamento, é a dança.
muito mais do que mais musculação. Verdade. Percebe? E justamente nessa região, né? Que nem você falou do quadril, às vezes existe uma Sim. desconexão muito grande. Sim, existem 2 cortes. Eu acho que eu falei isso nos primeiros episódios. Aqui no pescoço, uma couraça que faz um corte entre a cabeça para se apoiar no coração e quebra a ponte entre cabeça e coração. E uma outra couraça de rigidez aqui no diafragma, que faz uma desconexão com a pelvis e com o centro de energia vital e energia sexual. Né? Então há uma separação. E no traço de caráter rígido, ainda mais. Ele separa esses 2 centros. É o traço que mais separa o coração da sexualidade. Nossa. É o traço que mais consegue ter relação sexual sem precisar ter um envolvimento emocional. É bem interessante essa perspectiva, né? Então, esse movimento que vai trazer soltura, relaxamento, é muito importante. E também as práticas de autocompaixão, assim como a gente falou para o masoquista, elas são completamente aplicáveis aqui, de estabelecimento desse diálogo interno amoroso, né? De eu posso me abraçar, Sim. eu posso me aceitar como sou, eu posso contemplar a beleza da minha imperfeição. Sendo que é bonito pra caramba, Sim. né? Provavelmente é bem bonito e bonita. É seguro ficar sozinho, né? Maravilhoso. 4º compromisso ajuda muito nesse caso, que é faça o seu melhor apenas e solta a expectativa. Esse 4º compromisso é um grande antídoto, um grande caminho de equilíbrio para quem tem o traço da rigidez. Faço o que eu posso. Faça o meu o que melhor, pode. o que está disponível agora, né? E no último episódio a gente falou muito dos arquétipos, né? Do salvador, salvadora, da vítima, da pessoa que é dura demais. Um convite: saia desses triângulos, saia desses papéis. Identifique na sua vida as relações onde esses papéis estão acontecendo e decida sair desse triângulo, a não alimentar seus amigos numa posição de vitimismo em que você é salvador, a não alimentar num relacionamento uma posição em que você tá vítima e talvez o teu companheiro ou companheira é salvador. Escolhe romper esses limites e sair dessas caixas e desses triângulos para que você consiga viver a partir da guiança do teu coração e da condução da tua essência. Acho que essa é a mensagem que fica, né? Dessa temporada. Maravilhoso, maravilhoso. Muitas Sai do reflexões. Sai do drama. Isso Sai do daí é drama. o manual para sair do drama. Muito Amadurecimento, né, gente? Passa por aí. Amadurecimento emocional. Nossa, e o quanto que a gente amadureceu nessas 3 temporadas, hein? Eu tenho certeza que tem muito mais por vir aí nas próximas. Bora preparar a próxima temporada. Muito bom. Deixe nos comentários aí o que vocês gostariam, assim, também, né? Que a gente abordasse aqui. O que vocês mais gostaram dessa temporada. Acho que é bem importante também pra gente ter um parâmetro aí de como que tá o termômetro. Maravilhoso, Sol. E se você sentir que tá no teu momento de mergulhar mais a fundo e abrir um acompanhamento terapêutico, eu abro novamente aqui o link da inscrição para uma primeira sessão gratuita para que você conheça o meu trabalho. E se a gente estiver em ressonância, quem sabe podemos tecer um lindo acompanhamento para te ajudar a se libertar dessas memórias e expressar o teu potencial no mundo. Maravilhoso. Maravilhoso. Gratidão, Gratidão, Gratidão. gente. Gratidão. Até breve. Até a próxima. Tchau, tchau.